Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E eu, professor Andrew, junto com o nosso intérprete de Libras, Paulo, vamos levar até você um pouquinho da geografia. E para a gente já começar essa nossa aula, deixa eu apresentar para você os objetivos da nossa aula que vão aparecer na tela para você. Nós vamos caracterizar a revolução técnico-científica e informacional e sua relação com a globalização mundial. Então, dentro dos objetivos, desse objetivo da nossa aula, nós vamos conhecer o que é essa revolução técnico-científica e informacional e qual é a sua relação com o processo de globalização e de mundialização. E aqui já aparece também na tela, para você refletir, para a gente refletir juntos. O que você entende por revolução técnico-científico-informacional? Perceba esta palavra composta. Técnico, a gente pode estar associando a técnicas de modificação, de transformação de elementos da natureza. A gente está vendo ali também científico, que está associado a processos científicos de obtenção e de apropriação do conhecimento. E o informacional, que está relacionado a informações. Então, a partir dessa leitura, dessa interpretação das informações, a gente já consegue caracterizar que essa revolução técnico-científico-informacional, ela está relacionada às técnicas, à ciência e também ao acesso e à disponibilidade de informações. E toda vez que a gente ouve algo falando de revolução, nós tivemos uma grande mudança. É um processo que ocorreu e que gerou uma grande transformação no mundo em que nós vivemos. E aqui na tela, a gente já vai rever aqui a ideia de globalização, que é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Então, nós vivemos em uma sociedade, em um mundo cujas nações são predominantemente capitalistas. E nesse mundo capitalista, as empresas, os conglomerados, as multinacionais, desenvolvem estratégias para quê? Para garantirem um aumento da sua lucratividade, para se expandirem por novos territórios, atingindo novos mercados e buscas também de novas fontes de matéria-prima. E essa grande expansão que o sistema capitalista ele acaba gerando, e a globalização ela favorece isso. Por quê? Ela vai permitindo que você estabeleça sua empresa em outras porções do território. Ainda dentro da ideia de globalização, a gente percebe que ela é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre diferentes partes do globo terrestre. É justamente essa interconexão e a possibilidade de circulação de informações, mercadorias e também dos capitais. Então nós temos o mundo todo estando interligado, estando conectado nesse mundo globalizado. E ainda, se você olhar aqui na tela, você vai perceber que o mundo globalizado ele está numa constante evolução. E perceba que a imagem ela mostra para você justamente essa evolução, essa caminhada, esse crescimento dessa integração, que é cada vez maior ao longo do tempo. Então, à medida com que os anos eles estão passando, essa integração, esse processo de globalização, ele fica muito mais intenso, de acordo com o que você pode ver aqui na tela. E a gente também vai perceber que o processo de globalização ele permitiu uma série de revoluções, de mudanças tecnológicas. E para isso eu trago essa imagem aqui para você, como exemplo. A gente tem aqui um telefone, que é um telefone público, que eram instalados nas vias públicas, onde as pessoas, quando necessitavam de utilizá-lo, iam até esses pontos fixos e utilizando moedas, que eram na verdade as fichas telefônicas, elas inseriam essas fichas nesse aparelho telefônico e a partir disso tinham o direito de realizar as ligações, as chamadas. Quando a gente pensa no sistema de telecomunicações atualmente, nós não temos mais praticamente telefones públicos espalhados pelas ruas. Nós temos hoje cada vez mais pessoas portando telefones celulares e ainda a comunicação entre essas pessoas ocorrendo muito mais por meio de aplicativos instantâneos de compartilhamento de mensagens ou ainda por outras ferramentas, por redes sociais. Mas o fato de telefonar e ligar para a pessoa para conversar pelos meios tradicionais, eles cada vez vêm diminuindo.
E a gente também percebe que na década de 80, década de 70, era muito caro para se ter um telefone fixo em casa. Apenas pessoas muito abastadas no território brasileiro que tinham condições de tê-los. Atualmente, as pessoas já optam por não ter um telefone fixo em casa, pois o telefone móvel ele já supre todas as demandas, inclusive sendo muito mais funcional, pois um telefone celular dispõe de uma infinidade de recursos. E essa imagem que eu trago aqui para você é justamente para trazer essa reflexão e você conseguir compreender essa integração maior do mundo, como exemplo no sistema de telecomunicações, mas também podendo ser uma série de outras ferramentas de integração no mundo que nós temos. E agora vem a nossa primeira atividade. Quero que você pegue caderno, caneta, lápis, borracha e realize essa atividade que vai aparecer na tela para você, ó. A globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial. Apresente esses exemplos práticos desta integração mundial. Então cite aí alguns exemplos dessa integração que a globalização permite. O reloginho vai aparecer na tela e eu estou esperando você. Muito bem, falei que estava aqui te esperando, então eu vou apresentar para você agora uma possível resposta que você pode ter posto aí no seu caderno. Confere aqui, ó, que esta integração em escala global fica perceptível quando percebemos transnacionais ou ainda quando acontecimentos ocorridos distantes de nós influenciam no nosso cotidiano. Então aqui são alguns exemplos, porém você poderia ter posto outras situações como o avanço do sistema de telecomunicações, as integrações financeiras, econômicas, culturais que representam também esse processo de integração do mundo globalizado.
Seguindo aqui com a nossa aula, que a gente já caracterizou aí o processo de globalização, eu coloco para você que a revolução técnico-científica e informacional, conforme você pode acompanhar na tela, foi iniciada a partir de meados do século XX, que ainda encontra-se em fase de ocorrência. E essa revolução técnico-científico-informacional, ela apresenta algumas mudanças significativas em várias áreas. E eu trouxe aqui para você a imagem que mostra do sistema de armazenamento de dados. Quando a gente fala em armazenamento de dados, nós estamos falando na capacidade de dispositivos físicos de armazenarem informações que foram produzidas em meios digitais. A gente pode citar disquetes, CDs, computadores, como sendo alguns exemplos destes. E aí eu trago para você aqui uma imagem que mostra para você a evolução dessas mídias de armazenamento de dados. Confere aqui na tela, ó, que nós temos a primeira mídia aqui, que é um disquete, cujo tamanho dele é de aproximadamente 9 centímetros, tá? Tem 8,89 centímetros. Quando a gente compara o disquete com o CD tem um diâmetro de aproximadamente 12 centímetros, ou seja, de uma ponta até a outra no diâmetro. Se a gente observar o tamanho físico dele, o CD ele aumentou muito pouco quando comparado com o disquete que a gente está vendo aqui, ó. Porém, a capacidade de armazenamento de um disquete, a gente consegue colocar o conteúdo de 486 disquetes dentro de um CD. Nós temos essa capacidade de armazenamento no CD. Então, nós tivemos uma evolução aqui. E da mesma forma, a gente vai seguindo, ó. Se a gente observar o cartão de memória, que tem aproximadamente 2 centímetros, 2,4 centímetros, lembrando que este cartão de memória aqui é o cartão de memória maior, aquele utilizado em máquinas fotográficas, pois telefones celulares também possuem compartimento para cartões de memória, que são os chamados micro SDs, que são pequenos cartões de memória que têm tamanhos ali de alguns centímetros, mas sendo muito menores do que isso, alguns milímetros, perdão. Então a gente observa que um dispositivo de armazenamento de 2,4 centímetros consegue armazenar o mesmo tanto de informações que 91.023 disquetes. Perceba que houve uma compactação do tamanho dessa mídia, porém a capacidade de armazenamento ela aumentou. Então isso já representa uma revolução no sistema de armazenamento de dados e de informações. E a gente pode observar aqui um pendrive de 4,7 centímetros com 512 gigabytes de capacidade de armazenamento, que consegue armazenar o mesmo tanto que 365 mil disquetes desse primeiro modelo que a gente viu aqui. Isto ainda poderia ter trazido outras imagens de sistemas de armazenamento de dados anteriores ao disquete ainda, que tinha uma capacidade muito menor de armazenamento. E isso nos faz refletir essa evolução. E aí que a gente consegue caracterizar essa revolução técnico-científico-informacional. Ela não está presente apenas no sistema de armazenamento de dados, mas ela permeia uma série de outras áreas de atuação da nossa sociedade. Então, avanços no sistema de informação, destaque para a difusão de aparelhos eletrônicos, da internet, além de uma maior evolução nos meios de transporte. Então, além da evolução do sistema de telecomunicações, de gestão de dados, informações, houve também um avanço significativo nos meios de transporte. Além de tudo isso, essa evolução toda, ela também se destaca, conforme a gente pode ver aqui, ó, ela está relacionada com a terceira revolução industrial. E essa terceira revolução industrial apresentando também mudanças no sistema produtivo. Quando nós falamos da revolução técnico-científico-informacional, nós estamos falando em toda uma mudança que vai além do sistema produtivo. A imagem que você consegue visualizar aqui na tela é um data center, ou seja, é um local onde nós temos a transição dos dados de internet, por onde todas as redes elas vão se interconectando, pois a internet ela realiza essa interconexão entre os computadores do mundo inteiro. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre a revolução técnico-científico-informacional, sobre a terceira revolução industrial e também sobre armazenamento de dados, confere para você a atividade na tela.
A revolução técnico-científico-informacional, iniciada a partir de meados do século XX e que ainda encontra-se em fase de ocorrência, mudou o mundo em que vivemos. Apresenta exemplos de mudanças que a gente percebe no mundo. Então, indique aí algumas mudanças que percebemos no mundo. O tempo vai aparecer na tela e eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, voltei. Quero ver o que você respondeu aí no seu caderno. Então pegue aí o seu caderno, pegue sua anotação para a gente conferir juntos o que você colocou aí. Aqui eu apresento para você uma possível resposta. Confere na tela, ó. Podemos destacar evolução nos sistemas de transporte, de telecomunicações, que resulta em uma maior integração social, econômica e financeira do mundo. Então, justamente essa integração que nós temos no mundo globalizado, com destaque aí para quê? Para o sistema de transporte, de telecomunicações, que possibilitam aí essa melhor integração. Mas é claro que se você encontrou outras questões que estão relacionadas ao processo de globalização, não precisa apagar, pode deixar aí no seu caderno. Agora a gente vai falar também sobre, dentro da temática da revolução técnico-científico-informacional, nós vamos falar aqui sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, como computadores, robôs, internet, satélites e etc. E quando a gente fala em etc., ali a gente pode pensar em todos os elementos tecnológicos que a gente tem. Eu trago para você a imagem justamente de um satélite que, a partir da década de 60, durante a corrida espacial da Guerra Fria, houve um avanço muito grande no segmento aeroespacial, porém, nas últimas décadas também continuou ocorrendo este avanço, o que resulta no quê? Em cada vez no desenvolvimento de novas tecnologias, novas ferramentas capazes de gerenciar essas informações e de explorar de forma melhor
o que nós temos aí no nosso universo, no nosso planeta e também melhorando o sistema de comunicações, pois os satélites são fundamentais para esse processo de comunicação também. Aqui na tela ainda, descobertas científicas na melhora de processos e criação de novos produtos e serviços. Aí nós estamos falando dessa evolução, dessa melhora nos sistemas produtivos, aonde consegue se produzir mais a um preço, a um custo muito mais baixo. E também ao constante desenvolvimento de novos produtos que, como a nossa sociedade capitalista, ela também tem por base o consumo, o desenvolvimento de novos produtos e também de estratégias que façam que esses novos produtos sejam consumidos. Ainda a gente tem a influência da informática na vida cotidiana. E aí a gente pode destacar para serviços bancários, comércios, o processo de educação remota. Nós temos uma grande infinidade de serviços aonde o sistema de internet ele acaba possibilitando e auxiliando muito. Bolsa de valores também é um exemplo que poderia ser destacado aqui. E ainda dentro da revolução técnico-científico-informacional, a gente vai ter o desenvolvimento de novas fontes de energia, novas formas de produção de energia a partir de matrizes sustentáveis que resultem em uma menor pegada ambiental, num impacto ambiental menor. Como a gente pode ver aqui, ó, nós temos as fontes de energia menos poluidoras e máquinas de avançada tecnologia que podem realizar atividades que anteriormente eram realizadas por um número muito grande de trabalhadores. Podemos pensar nos implementos agrícolas que estão disponíveis hoje no campo, que vários deles são equipamentos de alta tecnologia, que são operados por uma pessoa, que inclusive são monitorados, rastreados por satélite e que essa operação dessa máquina realiza o trabalho de dezenas de trabalhadores. E agora a gente vai para a nossa terceira atividade, confere na tela, ó. Com base nos conteúdos apresentados, descreva as características da revolução técnico-científico-informacional. Com base em tudo que foi tratado aqui, o que você entendeu por revolução técnico-científico-informacional? O relógio está na tela e eu estou aguardando você.
Muito bem, aqui eu vou apresentar para você então uma possível resposta. Avanços tecnológicos e buscas por formas de produção que apresentem custos menores e que também otimizem a mão de obra. Também podemos destacar os avanços na área de informática. Então, seria um apanhado geral daquilo que nós tratamos nessa nossa aula de hoje, que conforme a gente confere aqui na revisão, nós falamos dos aspectos gerais da globalização e também da revolução técnico-científico e informacional. Agradeço a você por ter acompanhado essa nossa aula, desejo a você um forte abraço e aguardo você na próxima aula. Até!